Olá, nono ano! Então a gente chegou na semana de número 13 e essa semana a gente vai ver na apostila, volume 1 do nono ano, números reais. A gente vai fazer a correção dos exercícios de 1 a 9 da apostila, página 43 a 47. Então a gente está vendo os números naturais, os inteiros e agora os racionais. Questão número 1 da página 43. A primeira pergunta fala assim: quais são os números naturais menores do que 4? Então, o que a gente tem que saber? O que são números naturais? Se você olhar na página para cima, tem a explicação de todos os conjuntos aí. Então, primeiro, os conjuntos naturais são o zero e os números positivos inteiros, tá bem? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Os inteiros, além do zero e dos positivos, entra os negativos, mas estão vendo? Não tem número com vírgula, é só número inteiro, negativo ou positivo e o zero, tá? Então, aqui é o zero e os positivos, aqui é o zero, os positivos e os negativos, e aí a gente tá vendo agora os racionais, que é o quê? Quando a gente entra número com vírgula, ó, é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiro e denominador, quer dizer, a parte de baixo, diferente de zero. É assim que a gente representa. Isso significa que todos os números racionais são resultados de uma divisão entre os números. Olha só, toda vez que a gente tem, por exemplo, esse daqui, ó, 101,9, significa que aqui tem duas casas depois, uma casa depois, né, porque o zero à esquerda não conta, então quer dizer que é a mesma coisa do que 1019 sobre 10. Aqui uma casa também, ó, 606 sobre 10. Se eu dividir esse número por esse, eu vou chegar nesse número. E assim por diante. Então, todos os números que eu consigo escrever em forma de uma fração e voltar no número, ou o número voltar na fração, quer dizer que são os números racionais. Bom? Então, vamos responder aqui. Naturais menores do que 4. Então, a gente viu lá que os naturais começa no zero e vai todos os positivos. Então, menor do que 4, o 4 não entra. Então, vai ser o 0, o 1, o 2 e o 3, tá? Inteiros menores do que menos 2. Então, a gente tem o menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Tem como eu parar na minha reta? Não, porque aqui não está delimitado. Então, vai ser infinitas as minhas respostas. Deu para entender, pessoal? Porque entra menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e assim por diante. Inteiros maiores do que 7. Então, maior do que 7 inteiro eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, infinito também. Não tem como eu numerar aqui para vocês. Então, vai ser infinita as minhas respostas. Agora, eu quero os naturais menores do que 0. A gente viu lá em cima que os naturais é os zeros e os positivos. Então, menor do que 0 tem algum natural? Não, então a minha resposta vai ser nenhum. Continuando, na letra E. Naturais maiores que 19 e menores que 20. A gente viu que os números naturais, eles são inteiros. Então, 19,1, 2, 3, ou seja, qualquer número com vírgula aqui não vai entrar nos números naturais, certo? Então, não tem nenhuma resposta. Deu para entender? Então, entre 19 e 20, número natural não vai ter nenhum. Inteiros também não, né? Inteiros maiores de que menos 5, ó, maiores que menos 5 e menores que 11. Então, ó, menos 6, menos 7 vai ser maiores que menos 5? Vamos ver como é que a gente faz essa continha aqui? Então, olha só, se a gente colocar uma reta aqui, aqui vai ser o zero. Aqui vai ser, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Você concorda? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Que 4 é maior do que 3, 3 é maior que 2, 2 é maior que 1, 1 é maior que 0, 0 é maior do que menos 1 é maior do que menos 2 é maior do que menos 3 e assim por diante. Então, o número maior do que menos 5 seria o menos 6? Não, o menos 6 é menor. O menos 5 é maior do que menos 6. Então, os números seriam desse até o menos 11, o mais 11 aqui, né? Aí, você vai ter que contar quantas casinhas que correu do menos 5 até o 11, certo? Então, do 0 até o 11, a gente sabe que deu 11 casinhas, né? Então, vamos contar daqui. O menos 5 até o... é para representar todos os números, né? Do menos 5 até o 0, ó,
Júlia, deixa eu terminar aqui, filha. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Julinha! Então, entre esses dois números... entre esses dois números, são 15 números, se vocês contarem aqui. Porque não entra nem o menos 5, nem o menos 11. Porque é entre, né? É maior e menor, não tem um igual. E são eles, os menos 4, menos 3, menos 2, até o 10. Questão número 2, da página 44. Escreva quais são os números inteiros representados pelas letras. Se a gente quer os números inteiros, então a gente não vai usar número com vírgula, certo? Então, a gente vai localizar. Tem uma letra A aqui, tem uma letra B aqui e a letra C. A gente quer saber que número que é. Olhando na minha reta, sempre vamos nos basear pelo zero. Zero começa aqui, tá vendo? Se eu andar para cá é negativo e para cá é positivo. Então, baseando na primeira marcação que a gente tem, a gente viu que quando ele anda duas casinhas, aqui é menos 1. Então, se ele andar mais duas casinhas, aqui vai ser menos 2. Se ele andar mais duas casinhas, vai ser menos 3. Mais duas casinhas vai ser menos 4. Então, nessa casinha aqui vai ser o quê? Menos 5. Então, a gente já descobriu que o A é menos 5, certo? Agora, vamos para frente. A gente já percebeu que de duas em duas casinhas é um número. Então, significa que aqui é 0, aqui vai ser o número 1. Aqui vai ser o B, vai ser o número 2. Aqui já é o número 3. Aqui vai ser o número 4. Aqui o número 5 e aqui o número 6. Então, a gente já descobriu as três letras. O A é menos 5, o B é 2 e o C vai equivaler a 6. Questão número 3, da página 44. Represente na forma de número decimal as frações a seguir. Então, tampei as respostas aqui para não influenciarem vocês. Pessoal, então, o que é? Represente na forma de número decimal. Então, a gente já viu que os números reais a gente pode representar tanto em forma de fração como em forma decimal. Se a gente está em fração, como que a gente passa para o decimal? E se a gente está em decimal, como que a gente passa para a fração? Então, é bem simples. Como que eu represento 3 sobre 10 em forma decimal? É só eu dividir. Então, ó, eu vou fazer aqui no cantinho para vocês, ó. Eu pego 3, então eu pego a parte de cima e divido pela parte de baixo, tá? Então, sempre aqui o numerador pelo denominador. Então, ó, 3 dividido por 10. Dá para mim fazer essa divisão? Não dá, né? Porque o 3 é menor do que 10. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar um zero aqui. Quando eu adiciono um zero aqui, automaticamente eu tenho que adicionar um zero aqui embaixo. Como é o primeiro zero, então vem acompanhado de uma vírgula, certo? Então, olha só, agora deu. Então, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 10, 30, sobra 0. Então, essa minha resposta aqui é 0,3. Então, 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Essa é a forma fracionária e essa é a forma decimal. Então, vocês vão fazer isso com todos. A gente vai fazer, ó, 58 dividido por 10. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 58 dividido por 10. Esse dá para dividir. 58 dividido por 10 dá 5. 5 vezes 10, 50. Sobra 8. Posso parar? Não, tenho que continuar. O 8 não dá, eu aumento um zero. Automaticamente, quando eu aumento um zero aqui, eu tenho que aumentar a vírgula aqui, certo? Então, agora sim, 80 por 10 dá para dividir? Dá 8, né? 8 vezes 10, 80, sobra 0. Então, minha resposta vai ser 5,8. Toda vez que o denominador aqui for 10 ou for o número 1 acompanhando de vários zeros, o que acontece? É só a gente andar a vírgula a quantidade de zero que tem. Por exemplo, aqui, ó, a vírgula é sempre no final do número. Então, se é um zero, o 3 estava aqui. A gente andou uma casa para trás, tá vendo? Então, ficou 0,3. Aqui é a mesma coisa. A vírgula estava aqui no 8, ó. Então, andou para cá, uma casa, ficou 5,8. Olha esse. 385, vai andar 3 casas, então a minha vírgula sempre está no final do número, vai andar 3 casas, a minha resposta, sem eu fazer a divisão, vai ser o quê? 0,385. Tá vendo? Tem mais algum com zero? Tem, ó, desse lado de cá dá pra gente fazer esse daqui, ó. Olha só, esse daqui, ó, tem 3 zeros aqui, a minha vírgula tá aqui. Então, eu vou andar 3 casas, vai ficar o quê, ó? O meu 2 está aqui. Para mim andar 3 casas para trás, ó, andei uma casa, 2 casas, 3 casas, vírgula. Então, vai ser 0,002. Vamos ver se está certo? Muito bem. Esse daqui também dá para fazer.
Então, andou 3 casas, a vírgula vai vir aqui. Então, a resposta vai ser 1,256. Certo, pessoal? Continuando, então, vocês vão fazer isso, vão dividir todos. Então, vocês vão dividir o de cima pelo de baixo. Olha isso aqui, 3 dividido por 2. 3 dividido por 2. Dá 1 vezes 2, 2, sobra 1, aumenta o 0, aumenta o vírgula, dá 5, 5 vezes 2, 10, 0. Então, dá 1,5. Olha esse daqui, 4 dividido por 3. Como que eu vou fazer essa divisão? 4 dividido por 3. Aqui dá 1. 1 vezes 3, 3 para 4, sobra 1. Aumenta o 0 e aumenta a vírgula. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá 1. Aumenta o 0 e assim por diante. Vai dar de novo 3. 3 vezes 3, 9 e assim por diante. Sempre vai dar 3, 3, 3, 3, 3, infinito. Olha aqui a diferença desse número para esse. Esse aqui acabou no 1,5. Esse aqui não. Esse aqui parou. Vai ser 1,33333 infinitamente, tá? Então, vocês vão fazer essa divisão de todos. Conferem aí o resultado de vocês, ó. Sempre o de cima dividido pelo de baixo. Muito bem. Continuando o exercício número 3, tem algumas perguntinhas aí, ó. Como você obteve a representação decimal desses números? Então, a gente sabe que para a gente conseguir a representação decimal desses números, é só a gente dividir o numerador pelo denominador. Olha, nesse caso, para mim fazer a divisão, eu poderia simplesmente cortar esses 2 0 com esses 2 0. Daí ficaria 45 por 200, para minha conta ficar mais fácil na divisão, tá bom? Aí você vai aumentar os zeros de novo, mas a conta fica menor. Então, a resposta é: divide o numerador da fração pelo denominador, que eu vou achar o decimal, certinho. A outra, quais dessas frações têm representação decimal finita? O que é finita? Finita é o que tem fim. Então, olhando aqui nas minhas respostas, quais delas deu número com fim, ou seja, parou no número? Então, aqui, ó, 0,3 parou, 5,8 parou e assim por diante. Os únicos dois que não pararam foi a letra E, porque ficou 1,333, a gente representa com esses 3 pontinhos, e a letra H, que deu 0,77777 infinitamente, tá? Então, a finita são todos os outros números, todas as outras letras, menos esses dois. E a outra pergunta é os dois que tá faltando, né? Que é o 4,3 e o 7,9, que tá perguntando quais são os infinitos nas casas decimais. Que número se repete na representação decimal de 4 sobre 3? 4 sobre 3, qual que é o número que está se repetindo? O 1 não, né? O 3, então, que repete 3, 3, 3, 3, 3. Então, a minha resposta é o número 3. Questão número 4, da página 44. Então, o que é para fazer? Ó? Considere os números a seguir. Então, a gente tem várias frações aqui. Escreva essas frações na forma de número decimal. A gente acabou de aprender no exercício anterior como que faz isso. Então, é só eu pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, vou dividir 8 dividido por 3, 23 dividido por 11, 56 dividido por 7, 13 dividido por 33, 81 por 3 e 37 por 18. Se alguém tiver alguma dúvida na divisão, como que monta a chavinha, as coisas, pode me chamar no particular, pode chamar seu professor no particular, que a gente vai fazer um por um e eu explico certinho, tá bom? Então, olhando aqui as respostas, 8 dividido por 3 é 2,66, infinito. 13 aqui também vai dar infinito. O 23 por 11 também dá infinito. O 81 por 3 vai dar o número 27 inteiro. O 56 por 7 vai dar 8 inteiro. E o 37 por 18 vai dar infinito aqui no 5. Vocês reparem que tem número que começa a repetir. Por exemplo, aqui, ó, 2, 0. Aí começa a repetir no 5, tá? O 0 não tá repetindo. Aqui, ó, 090909. Repete os dois números, o 0 e o 9, 0909, tá vendo? Aqui também, ó, repete 39, 39, 39 e aqui repete só o 6. Eu quero que vocês notem isso. Então, quando acontece isso, que eu acabei de mostrar de repetir, o que está acontecendo? Ó? Quando uma divisão tem como resultado um número que apresenta uma sequência de casas decimais que se repetem infinitamente, diz-se que esse número é uma dízima periódica. Então, a gente chama esse elemento de dízima periódica, porque ele é infinito e ele começa a repetir os números, tá vendo? Os algarismos que se repetem na parte decimal formam o período da dízima. É possível escrever uma dízima abreviando. Como que a gente abrevia?
Então, olha só, vocês viram lá que o primeiro deu 1,33333? A gente vai pegar o número que se repete e colocar esse tracinho em cima. Esse tracinho significa que esse número está repetindo infinitamente, tá? Nesse caso aqui, ó, qual o número que está se repetindo? É só o 8 ou é só o 7? Não, está se repetindo o 87. Então, a gente coloca 4, coloca os números que não se repete, e daí o número que se repete, a gente coloca esse pauzinho em cima. Então, nesse caso, significa que é 4,87, 87, 87 e assim por diante. Igual esse, ó. O 0 não se repete. Então, na onde que começa a repetir? É no 9. Então, a gente vai colocar o pauzinho só em cima do 9. Deu para entender? Aí tem a letra B. Quais das frações apresentadas no quadro no início da atividade podem ser representadas por dízimas periódicas? Então, qual lá do exercício da letra A, qual que pode ser representado por dízima periódica? Então, respondendo a letra B, quais são dízima? É os que têm elemento repetindo. Esse daqui este é, este não e este é. Então, esses 4 números são representados são dízima periódica. Agora, o 81 sobre 3 e o 56 sobre 7, não. Então, essa é a resposta. Questão número 5 da página 45. É só para vocês representarem na forma decimal os números que estão aí, né? Todos são fração, menos essa letra D que está um 7 sozinho. Mas mesmo assim, toda vez que eu tenho um número assim que não tem nada embaixo, significa que eu tenho um que não está aparecendo. Então, ela é uma fração também. Como que a gente faz a representação, então? Como a gente já viu nos exercícios anteriores, é só dividir o número de cima pelo de baixo. Então, 5 dividido por 8 vai dar 0,625. E assim por diante. Menos 12 dividido por 3, menos 4. 4 dividido por 15, 0,2666, dízima periódica. 7 dividido por 1, 7. 33 dividido por 10, 3,3. 9 dividido por 4, 2,25. 6 dividido por 5 dá 1,2 e mantém o menos, então a resposta é menos 1,2. 1 dividido por 16 vai dar 0,0625. 7 dividido por 5 vai dar 1,4. Se alguém de vocês tiver alguma dúvida com a divisão, me falem. O exercício 6 está pedindo para fazer a divisão. Faça o que se pede nos itens. Determine o quociente entre 3 e 7 até a 9ª casa decimal. Então, eu vou fazer esse exercício passo a passo para vocês. Então, o exercício pede para a gente dividir 3 por 7. O 3 não dá, a gente aumenta o 0, certo? Fica 30 dividido por 7. Toda vez que a gente aumenta o 0, a gente tem que colocar 0, 30, na tabuada do 7, 7 vezes quantos que chega próximo ao 30? 7 vezes 4, que vai dar 28, vai sobrar 2. A gente aumenta o 0. 20. 7 vezes quanto que chega próximo do 20? 7 vezes 2, que vai dar 14, porque 7 vezes 3 vai dar 21 e vai passar. E aí, a gente vai fazendo, sempre a sobra vai adicionando um 0 e vai vendo. A gente vai contar aqui quantas casas. Ela quer até 9ª casa, ou seja, ela quer que a gente faça a tabuada até 9 casas. Então, a minha resposta vai ser essa. 0,4285714, 8. Aí, a letra B pergunta se esse número é um número racional. Então, se a gente olhar o número, ele não é uma dízima porque ele não começa a repetir. Mas ele é um número racional? Sim. Por que ele é um número racional? Porque toda vez que a gente tem uma fração que a gente transforma em decimal, é um número racional. Se não tivesse como formar a fração, aí seria um número irracional, que é uma matéria que vocês vão ver mais para frente. Que é, por exemplo, o π, que a gente não consegue formar uma fração com o número do π. Tá bom? Questão número 7 da página 45. Distribua os números abaixo no diagrama. Então, a gente já viu que os naturais são o 0 e os positivos. Então, todos os números que a gente achar aqui de 0 e positivo, que é número inteiro, a gente vai colocar aqui dentro. Aí, os inteiros entram os positivos, o 0 e mais os negativos. Ou seja, o N está dentro do Z. Então, o Z é os negativos mais todos os que a gente achar dos naturais, certo? E os racionais vai ser todos os naturais, mais todos os inteiros e ainda os decimais ou as frações. Deu para entender? Então, por isso que um está dentro do outro no desenho. Então, se a gente for aqui, ó, menos 8. O menos 8, ele é natural? Não, o menos 8, ele entra nos inteiros, porque os naturais vai ser só o 0 e os positivos, e ele é negativo, então ele vai entrar aqui nos inteiros.
O mais 19. O mais 19, sim, ele entra aqui nos naturais. O mais 19, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional, porque se eu colocar o número 1 aqui, ele vira uma fração, certo? Então, ele está dentro dos 3, por isso que tem os 3, que ele está dentro de tudo, tá vendo? O menos 0,7, ó, menos, ele é inteiro, mas ele é um decimal, então ele vai entrar aqui? Não, porque ele não é inteiro. Ele é negativo, mas ele não está inteiro, então ele vai vir aqui no racional. O 23 é um número inteiro, é natural. 1 vezes 1 sobre 2, uma fração, vai vir aqui nos racionais. O zero vai vir aqui, porque ele entra em todos. O menos 16, ele não tem vírgula aqui, né? Então, ele vai ser o z, que é do inteiro, e o 0,22222. Ele é uma dízima, ele vai vir aqui nos racionais. Então, para a gente preencher agora, quais são os naturais? Os naturais, a gente viu que só tem esses 3, porque são os zeros e os positivos. Esses daqui são negativo, não entra, e aqui os decimais não entram. Os inteiros são o menos 8 e o menos 16, mais esses 3, certo? E os racionais são todos, porque estão todos dentro dele. A questão número 8 já está explicada lá no vídeo que a gente passou no começo da semana, pelo professor do Sistema Aprende Brasil. Mas quem ainda tiver dúvida, é só dar um pause, olhar as respostas aí e qualquer dúvida perguntar ao professor, tá bom? Então vamos